Caio, uma pergunta que é a seguinte. Caio, como um mais valente combate ódio sem ódio? O mais valente que a gente está falando, ele falou de um mais valente, não é? Ele usou um. Como um mais valente combate o ódio sem ódio. E eu só vou em nome do mais valente. Só existe um, né? Só existe não é um sujeito indeterminado. Não sou eu quem vence. Não é um qualquer. E é o mais valente, que é Jesus, que nunca odiou. Porque a gente não vence o mal com o bem, com o mal. A gente só vence o mal com o bem. Então não adianta. Se você for com ódio, você faz parte do grupo. Não tem como. Não tem como, é impossível. Se você quiser ajudar quem quer que seja, tanto do ponto de vista generacional desse coletivo que ficou possesso por principados e potestades perversos, potestades malignas, potestades do ódio, gabinete do ódio e potestades do ódio, e covis do ódio, e ações do ódio no mundo espiritual, provocando esses indivíduos, dando ideia. O cara acorda com uma loucura, aí ele põe aquela loucura em prática, ele fica mais louco ainda. Quanto mais você obedece à intenção satânica, transformada em pulsão, a ponto do indivíduo pensar que é uma ideia dele, que foi ele que concebeu, tanto mais quanto você se entregue e obedeça, mais controlado você fica, mais controlado você fica. Se você for dizendo, eu vou vencer isso, é com ódio, é com raiva, eu vou peitar com a mesma intensidade, com a mesma energia, você se fez um com aquilo que você pretendia combater. Você olhou para o abismo falou com você, vocês iniciaram um diálogo e você está repetindo a narrativa do abismo pensando que está lutando contra o mal. Então ninguém vence o mal com o mal. O que Jesus ensinou, o que o Evangelho ensina é que só se vence o mal com o bem. Então ninguém age da parte de Deus com ódio. Se você encontrar alguém dizendo que em nome do Senhor odeia certas coisas, indivíduos ou grupos ou movimentos, pode ter certeza, esse indivíduo já não está do lado do mais valente. Ele está só do lado do valente bem armado. Esse sim odeia. O mais valente não. Ele vence com a força e o olhar do amor. É o amor, e só o amor, que pode enfrentar essas hordas do valente bem armado, do dominador deste mundo tenebroso. Como Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Nada. Eu só venço o príncipe deste mundo se ele não tiver nada dele em mim. Mas se ele tiver coisas dele em mim, como ódio, como antipatia, como rancor, como vingança, como hostilidade, eu já sou parte dele, achando que ainda sou adversário dele. Já fui absorvido sem saber. Eu tenho uma história que é bem particular, tem a ver com o indivíduo, e aqui a gente está tratando de indivíduos possessos que não notam a possessão. Nós estamos falando de indivíduos possessos e que são completamente funcionais, mas estão possessos.
E a gente percebe isso pela energia, pelo ódio, pela hostilidade. É o fruto dessa possessão silenciosa e maligna. Agora, a mesma coisa com esta geração. Eu, todavia, vou contar agora uma história de uma possessão particular de uma pessoa que no dia 1º de janeiro de 1979 ficou possuída por uma força espiritual tão maligna que homens, 7, 8, 9, 10 homens não conseguiam segurar a mulher. Era uma mulher alta, mais ou menos de 1,70 m, alguma coisa, forte. Uma mulher amazônica, bem forte, com uma compleição significativa. E aí um pastor presbiteriano, que não cria em possessão demoníaca, e eu vivia expulsando demônios todo dia, o dia inteiro, ele me achava ridículo e patético, não dizia nada para mim, mas dizia para os outros. Eu estava convertido há 5 anos, já era pastor presbiteriano, ordenado há uns 3 ou 4, 3 anos pelo menos. Ele chegou lá em casa, numa moto, falou: meu irmão, desculpa eu lhe incomodar, era o primeiro dia do ano, mas tem uma pessoa possessa lá na minha vizinhança e eu não sei lidar com isso. Não é loucura, é possessão. Aí eu vi, olha só como é que o cara que não crê em demônios, na mesma hora sabe fazer a diferença quando enxerga um negócio brabo entre loucura e possessão. Aí eu falei: pode ir andando, me dê o endereço que eu vou atrás, ou eu não me lembro se eu fui atrás da moto dele. Eu sei que eu fui de moto também, peguei a minha moto e fui atrás dele. Cheguei lá, a rua estava lotada, entupida, e eu já estava na televisão desde 74, de modo que quando eu cheguei, que eu parei a minha moto, todo mundo me conhecia, veio aquela multidão para cima de mim, e me perguntando se eu ia expulsar o demônio, como é que eu iria fazer, aquela coisa toda. E eu tinha 24 anos. E aí eu falei: vocês se afastem todos. Cheguei na casa trancada, a mulher lá dentro, aquela multidão enorme querendo ver aquele circo de exorcismo acontecer. E eu não deixei ninguém entrar comigo, nem o marido dela. Entrei na casa e tranquei a porta atrás de mim. Quando eu vi, apareceu aquela mulher alta segurando um facão. Mas um facão, meu amigo, desses de peixeiro, de limpar peixe grande, aquela lâmina enorme. Lá veio ela com aquele facão, apareceu no fim do corredor. Aí falou uns impropérios para mim: desgraçado, tá pensando que eu vou deixá-la, que eu vou sair dela? Ela é minha. Você vem aqui com o quê para me expulsar? Você não vai me expulsar. E eu calado. E aí eu decidi não abrir a minha boca, brother. Eu fiquei parado onde eu estava, olhando fundo nos olhos dela. E ela com aquela faca grande na mão, eu tive um determinado temor de que ela partisse para cima de mim e eu tivesse que brigar com ela. Eu cheguei a pensar nas minhas alternativas. Eu falei: ela vem, vai correndo, e eu tenho várias alternativas de defesa pessoal para a luta contra a faca, né? Então eu já me posicionei numa posição que, se ela viesse correndo com a faca, eu ia tomar dela, botar no chão, ia botar o joelho na barriga e partir pra dentro mesmo. Então eu falei: se vier, foi a reação carnal, foi a reação de quem, em circunstâncias normais, não corre, encara.
Mas isso já é resultado de um determinado temor humano. Essa preparação. Quando eu vi que eu estava me preparando para isso, aquela coisa, eu repreendi aquilo no meu coração. Eu falei, não, isso aqui é força da carne. É o evangelho dos Grace, mas não é o evangelho da graça. Não. Isso aqui não expulsa demônio. Isso aqui só provoca demônio. Aí eu tirei da minha mente aquele pensamento, baixei minhas mãos, fiquei olhando para ela e falei, Jesus, me enche de amor. E não de espírito de defesa, mas de amor. Porque não é por força nem por violência, mas pelo teu espírito, diz o Senhor. E eu vou no teu espírito como eu enfrento todo mundo e toda coisa do teu espírito, não na carne. E aí, quando eu comecei a olhar para ela, eu fui pedindo a Jesus que me enchesse de amor por ela. Aí o que aconteceu foi que, de repente, meu coração foi se enchendo de uma ternura. Eu fui pensando na mulher, na vida desgraçada de um ser que vive possesso pelo demônio, sem controle de si, vergonha para a família, as crianças lá fora, o marido apavorado, uma multidão de centenas de pessoas vendo aquele espetáculo, e ela ali, objeto de tudo aquilo. Eu fui entrando no molde de tanta ternura, de tanta graça, de tanta compaixão por ela, que de repente eu a ouvi começar a dizer, não olha o espírito que estava nela, falando com uma voz alterada, que não era a voz dela, dizendo, não olha para ela assim, seu desgraçado, falando meio grosso. Não olha para ela assim, não olha para ela com amor. Me odeia, grita, fica com raiva, corre para cima dela, parte para a briga, mas não ama, porque eu não suporto amor, eu não aguento amor. Amor me queima, amor me destrói. E eu calado, e ele dizia, fala alguma coisa. Manda eu sair em nome de Jesus, olha só. Olha isso. Como você pode mandar alguém sair em nome de Jesus, mas cheio de ódio no coração e fica fazendo a vontade de Satanás, ao invés de expulsá-lo? Se tiver ódio, ele fica. Se tiver ódio e rancor, e presunção e arrogância, e soberba e mentira, e pecado aninhado e deliberado no ser, ele fica, ele te vence, ele te encara, e frequentemente ele te bota para correr. E eu vi já alguns casos onde ele sai de um e entra no cara. Entra no exorcista arrogante. No cara que está lá para atirar? Eu já vi, eu já tive que expulsar demônio do exorcista. Exatamente. Que o exorcista chegou cheio de arrogância, me lembro pelo menos de 2 ou 3. Chegaram assim, cheios de arrogância, de mentira, de presunção e de pecado. O diabo, no homem, na mulher, deu-lhe uma gargalhada e disse, e aí, vou entrar em ti. Daqui a pouco está o cara possesso no chão, falando contra a voz. Lá fui eu libertá-lo. Libertar o exorcista. Sim. E depois dizer, sai daqui, não vem mais para cá, não me atrapalha. Deixa eu ficar sozinho com a pessoa. E aí ele dizia, grita, grita, em nome de Jesus, manda eu sair em nome de Jesus, e eu calado. E o amor crescendo, crescendo no coração, a compaixão, a misericórdia,
a graça em favor dela. Aí ela passou por mim com aquela faca na mão e eu não me mexi. Se jogou na cama com a faca na mão, pegou um travesseiro, cobriu o rosto, com a faca, se não me engano, na mão esquerda, o travesseiro na mão direita, cobrindo o rosto, uma coisa assim. E eu fiquei bem ao lado da cama. Aquela faca perto da minha mão, eu podia tomar a faca dela, no peito, na raça, mas eu falei, não tem lugar aqui para a força do homem, nem para a carne. Eu vou fazer tudo isso sem tocar nela, só com o poder do amor. E aí eu continuei olhando para o travesseiro, o rosto dela sob o travesseiro. E ela gritava, dizia, não olha para essa desgraçada assim. Por que você está amando ela? Não olhe para ela assim. Odeia. Grite, mas não ame. Está me queimando. Está insuportável. Aí eu falei, você vai deixá-la agora. Não é por causa do meu amor, porque o meu melhor amor ainda é mau. Você vai deixá-la agora é porque o amor de Deus a está amando através de mim. Não é nem o meu amor por ela, é o amor de Deus em mim amando-a. É em nome desse amor eterno que a libertou na cruz e que garante a liberdade dela na ressurreição, que eu te ordeno, que tu saias dela em nome do amor de Deus. Aí ele jogou a faca no chão, eu não me lembro se eu peguei a faca antes, mas já com a mão aberta, e aí tirei o travesseiro daquela, deu uma estribuchada geral. Eu tirei o travesseiro do rosto dela, falei, abre os olhos. Aí ela abriu os olhos e me perguntou, quem é o senhor? Aí eu falei, eu sou uma pessoa que o seu marido conhece da televisão e mandou me buscar. Aí ela falou, eu sei quem o senhor é, eu já assisti também. O que aconteceu comigo? E aí eu contei a história dela para ela. Sim. E falei, você quer ficar livre disso para sempre? Nunca mais ficar sujeito a uma coisa assim? Aí ela disse que sim, eu expliquei o evangelho todo, como é que o mais valente podia habitar o coração dela. E como é que ela podia invocar o mais valente ali, botei-a em pé, ela invocou comigo o mais valente para habitar o coração dela, para ela ficar em segurança. Eu descobri o que havia no coração dela, um grande ódio pelo marido. Um grande ódio pelo marido, um ódio enorme, foi o que abriu a porta para o espírito ou para os espíritos malignos entrarem nela. Sabe por que ela tinha esse grande ódio? Por que, Caio? Não sei, Caio. Porque o marido brigou com ela e cortou as 2 orelhas da mulher com a faca. Você pode imaginar isso? Pelo amor de Deus, Caio. Cortou. Aí eu vi as 2 orelhas cortadas, meu amigo. Meu Deus do céu. Aí eu entendi tudo, como é que aquele ódio podia sozinho virar um demônio de raiva, quanto mais com certeza ainda com ela invocando espíritos, porque ela invocava num dado grupo religioso que ela frequentava, ela invocava espíritos que apanharam aquele ódio todo no coração e fizeram aquela desgraça na vida dela. Eu ajudei a se reconciliar com o marido, e eu estou sozinho aqui no meu preview, não é melhor você me botar inteiro ou você subir? Pois é, eu ajudei a se reconciliar com o marido, foi um trabalho enorme, porque o ódio era grande, ela ia lá para casa todo dia à tarde, e o papai e eu aconselhávamos os 2. Foi, até que ela foi ficando liberta, e ele arrependido. E aí o que aconteceu?
Nós a batizamos em nome de Jesus, a ela e a ele. E ela veio a falecer agora, não muito tempo depois. Eu fiquei sabendo há uns 5 anos atrás. E nunca mais ficou possessa. Nunca mais houve aquilo na vida dela. Agora, não é com ódio, né? Respondendo ao meu amigo. Até para enfrentar o diabo, meu irmão, a gente tem que fazer tudo com amor, senão não há poder. O único poder disponível do ódio é para quem se torna possesso pelo mal. Mas para quem quer enfrentar esse mal, o único poder para vencê-lo é o da prática do amor, que, como você viu no meu caso, não precisou nem de palavras. O amor já é um grito, é uma energia que vibra, poderosa, e ante a qual não há força maligna que a suporte. Nenhum demônio aguenta o poder do amor sincero, genuíno. Você veja, por exemplo, pessoas que ficam possessas em casa e o pai e a mãe não sabem nada de evangelho, nem de Jesus, nem de expulsão de espíritos imundos. Mas a mãe pega o filho ou a filha com todo amor e ali tem um espírito gritando impropérios, blasfêmias, mas a mãe e o pai se enchem de tanta compaixão que se aproximam do filho, da filha com tanto amor que o demônio não aguenta e vai embora. E ninguém expulsou em nome de Jesus, só amaram. Amaram porque o amor é de Deus. O amor procede de Deus. Todo aquele que ama é de Deus. É filho de Deus. Porque Deus é amor.